Fala galera, sejam muito bem-vindos. Professor Fábio Silva, mais uma linha de revisão. Hoje estudaremos potenciação, então vem comigo. A potenciação é uma operação matemática expressa por um número natural A elevado a um expoente n, e indica a multiplicação de A por ele mesmo n vezes. Então observe aqui que o A ele vai ser a nossa base, ou seja, um número natural A elevado a um expoente n. Esse n aqui é o nosso expoente. E o expoente vai determinar quantas vezes a base vai se multiplicar pela base. Nesse exemplo aqui, o A vai se multiplicar por ele mesmo n vezes. Vou colocar aqui exemplos utilizando números. Temos aqui dois exemplos. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Concorda comigo que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, certo? Só que, se você observar, o 2 está se multiplicando por ele quantas vezes? 3 vezes, certo? Significa que eu posso representar essa multiplicação através de uma potenciação. Eu vou reescrever aqui o 2 se multiplica por ele mesmo 3 vezes, então o nosso expoente será o número 3. Tudo bem? Então o expoente ele vai determinar quantas vezes a base vai se multiplicar pela base. Fique esperto em relação a isso. Mais um exemplo. Eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. Concorda comigo aqui que o 3 ele se multiplica por ele mesmo 3 vezes? Certo? Então, eu posso representar essa multiplicação através de uma potenciação. Ou seja, eu vou colocar o 3, a quantidade de vezes que o 3 se multiplica por ele mesmo vai ser o nosso expoente. Então, eu tenho 3 elevado ao cubo igual a 27. É muito comum a gente representar o expoente 2 como sendo quadrado. Vou colocar aqui um exemplo. Se eu tivesse 4 elevado ao expoente 2. A leitura seria 4 elevado ao quadrado. Tudo bem? Se fosse 5 elevado ao expoente 2, a leitura seria 5 elevado ao quadrado. Eu tenho aqui um quadrado de lado 1, e se eu for fazer aqui o cálculo da área desse quadrado, basta pegar o lado e multiplicar pelo lado. Concorda comigo? Então, eu vou fazer aqui 1 vezes 1, que vai dar igual a 1. Só que 1 ele se multiplica por ele mesmo quantas vezes? Nesse caso, 1 se multiplica por ele 2 vezes. Eu posso representar essa multiplicação através da potenciação. A quantidade de vezes que 1 se multiplica por ele vai ser o nosso expoente. Então, tem 1 elevado ao quadrado igual a 1. Tudo bem? Mais um exemplo aqui. Te perguntasse quantos quadrados eu tenho aqui, essa soma de quadrados. Para você, professor, é muito fácil. Tenho 4 quadradinhos. Beleza. Mas como é que você poderia representar isso matematicamente? Basta eu pegar, multiplicar esses dois lados. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui 2 vezes 2, que vai dar igual a 4, ou seja, 4 quadradinhos que eu tenho aqui dentro. Observe que o 2 ele se multiplica por ele mesmo 2 vezes. Isso quer dizer que eu posso representar essa multiplicação através de uma potenciação. Eu vou ter o 2 como a base. Quantas vezes o 2 se multiplica pelo 2? Vai ser o nosso expoente. 2 vezes. Eu tenho 2 como expoente. Ou seja, eu tenho 2 elevado ao quadrado. Mais um exemplo. Observe que na figura nós temos 9 quadradinhos, certo? De que forma eu poderia fazer isso matematicamente? Seria pegando e multiplicando esse lado vezes esse outro. Dessa forma, eu teria 3 vezes 3, igual a 9. Observa que o 3 se multiplica pelo 3 duas vezes. Concorda comigo? Então, posso reescrever essa multiplicação como sendo uma potenciação. Então, vou ter aqui o 3. O nosso expoente é a quantidade de vezes que o 3 se multiplica por ele mesmo. Nesse exemplo aqui, é o 2. Então, posso chamar isso aqui de 3 elevado ao quadrado. Essa seria uma representação geométrica, tá bom? Do expoente 2. A gente sempre vai ler ao quadrado. Então, não esqueça que o número que está grande, esse número aqui vai ser sempre a nossa base. O nosso expoente é esse número pequeno aqui, expoente. E o resultado da operação nós chamamos de potência. Se quando eu tenho o expoente 2, eu faço a leitura como o expoente 2 sendo quadrado,
A partir do momento que o expoente for o número 3, vou fazer uma leitura como sendo cubo. Digamos que eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho 5 e tenho o expoente 3. A leitura seria o quê? 5 elevado ao cubo. Tudo bem? Se fosse aqui um 6, ó, e aqui um expoente 3, seria um 6 elevado ao cubo. Nós podemos representar isso de forma geométrica. Eu tenho aqui um cubo. Ó. O cubo, se eu pegar e multiplicar esses lados aqui, ó, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes 1. Concorda comigo se você multiplicar tudo isso aqui vai dar 1, certo? Quantas vezes 1 se multiplica pelo 1? 3 vezes. A quantidade de vezes que ele se multiplica por ele mesmo é o nosso expoente. Então, posso reescrever essa multiplicação como sendo uma potenciação. Ou seja, aqui o nosso expoente a gente vai colocar o 3. Ó. Então, a leitura seria o quê? 1 elevado ao cubo. Mais um exemplo aqui. Aumentando o lado, né, desse cubo, nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar igual a 8. Observe que o 2 se multiplica por ele mesmo 3 vezes, e a quantidade de vezes que esse número se multiplica por ele mesmo é o nosso expoente. Então, vou reescrever isso como sendo o 2 elevado ao cubo igual a 8. Tudo bem? Mais um exemplo para a gente finalizar, aumentando aqui o lado. Nós temos aqui ó, 3 vezes 3 vezes 3, que vai nos dar a quantidade de cubos que eu tenho aqui. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, dá igual a 27. Observa que o 3 ele se multiplica por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, essa quantidade de vezes que ele se multiplica por ele mesmo é o nosso expoente. Então, reescrevendo isso aqui de uma outra forma, poderia ser 3 elevado ao expoente 3 igual a 27. Tudo bem? Propriedade da potenciação. A nossa primeira propriedade é a multiplicação de potências de mesma base. Então, você precisa entender o que é uma base, o que é um expoente e o que é uma potência. Não vacila. Vou colocar aqui um exemplo. Ó. Eu tenho 4 elevado ao expoente 2, que é o quadrado, né? Posso falar assim que é 4 ao quadrado, vezes 4 ao cubo. Como é que eu vou aplicar essa propriedade? Toda vez que a gente tem uma multiplicação de mesma base, simplesmente a gente vai repetir essa base e somar os expoentes. Professor, não entendi. Vou colocar um exemplo maior aqui para você visualizar. Digamos que eu tenho aqui ó, 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Na multiplicação de mesma base, a gente vai repetir essa base e vamos somar os expoentes. Então, eu tenho 3 mais 2. Isso aqui é 5 elevado à quinta potência, tá bom? Essa ideia de quadrado é só quando eu tenho expoente 2. Essa ideia de cubo é quando eu tenho expoente como sendo número 3. Então, aqui na multiplicação de mesma base, simplesmente repetimos a base e somamos o expoente. Mais um exemplo para a gente finalizar isso aqui. Se eu tivesse aqui, ó, 6 elevado à quarta potência vezes 6 elevado ao cubo. Lembra que o expoente é 3, a gente vai fazer a leitura como sendo ao cubo. Simplesmente nós repetimos a base, nesse exemplo a base é 6, e vamos somar os expoentes. Então, tenho 4 mais 3. Isso aqui vai dar 6 elevado à sétima potência. E essa é a multiplicação de mesma base. Continuando, nós temos a divisão de potência de mesma base. Se na multiplicação a gente vai somar os expoentes, na divisão, né, de potência de mesma base, a gente vai subtrair os expoentes. Tenho aqui um exemplo. Ó. Tenho 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado ao cubo. Simplesmente eu vou repetir o 2, que é a nossa base, e vou subtrair os expoentes. 5 menos 3 vai dar igual a 2. Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Vou colocar outros exemplos aqui. Digamos que eu tenho aqui 3 elevado à oitava potência dividido por 3 elevado ao cubo. Na divisão de mesma base, né, potência de mesma base, a gente vai repetir essa base e subtrair os expoentes. Então, eu tenho 8 menos 3. Repetindo a base, 8 menos 3 vai dar igual a 5. Então, é 3 elevado à quinta potência. Mais um exemplo aqui. Tivesse
5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao quadrado. Simplesmente você iria repetir a base, ó, a base é o 5, e subtrair os expoentes. Então, tenho 3 menos 2. Então, 3 menos 2 vai dar igual a 1. 5 elevado ao expoente 1 é a mesma coisa que 5, tudo bem? Continuando, nós temos potência da potência. Potência da potência, simplesmente você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, não mistura as coisas. Na multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Na divisão de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Quando tem potência da potência. Como assim, professor, potência da potência? Eu tenho aqui como base um valor que já tem um expoente. Olha aqui, eu tenho 3 elevado à quinta potência. E todo ele está sendo elevado a um outro expoente. Então, eu chamo isso de potência da potência. Como é que eu vou resolver isso? Vou repetir essa base aqui, o 3, e vou multiplicar os expoentes. Nesse exemplo, eu tenho aqui ó, o 3 como base, 5 vezes 2, 10. Então, 3 elevado à décima potência. Coloca aqui um outro exemplo. Digamos que eu tenho aqui ó, 5 elevado ao quadrado, e tudo isso aqui elevado ao cubo. Como é que você iria resolver? Simplesmente repete aqui o 5 e multiplica os expoentes. Ó. Tenho 2 vezes 3, vai dar igual a 6. Tranquilo? Muito fácil? Bora continuar aqui. Temos algumas propriedades específicas para você não vacilar e acabar errando questão por falta de atenção. Então, toda vez que eu tenho um número elevado ao expoente 0, por definição, a gente entende que qualquer número elevado a 0 vai dar sempre 1. Se eu tivesse aqui, ó, 50 elevado ao expoente 0, por definição, eu digo que é igual a 1. Se tivesse aqui 100 elevado a 0, também vai dar igual a 1. Então, guarda aí na cabeça, qualquer número elevado ao expoente 0 vai dar sempre 1. Outra situação também muito importante é essa que nós já mencionamos. Qualquer número elevado ao expoente 1 sempre vai dar ele mesmo. Por exemplo, aqui ó, tem 25 elevado ao expoente 1, isso é a mesma coisa que 25. Se eu tivesse aqui 500 elevado ao expoente 1, aqui é a mesma coisa que 500. Então, significa dizer que toda vez que eu não tenho expoente, automaticamente esse expoente já é o número 1, tá bom? Fique esperto. Mais uma propriedade, produto elevado a um expoente. Professor, como assim produto elevado a um expoente? Significa que você tem uma multiplicação, tá? E toda essa multiplicação está sendo levada a um expoente. Como é que eu vou resolver isso? Aqui nessa propriedade, a gente vai aplicar aquela técnica do chuveirinho. Esse expoente ele vai ser do 3 e também vai ser do 4. Então, aqui eu tenho 3 elevado ao expoente 2, ou seja, 3 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado. Vou colocar mais um exemplo. Se tivesse aqui 5 vezes 4 elevado ao cubo. Observa que eu tenho uma multiplicação aqui, então significa que esse expoente ele vai ser tanto do 5 como também do 4. Então vai ser 5 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao cubo. Agora não vai misturar isso aqui se eu tivesse uma situação como essa aqui, ó. 5 mais 4 elevado ao cubo. Isso aqui é completamente diferente disso aqui. São situações diferentes. Porque essa propriedade ela só vai ser válida a partir do momento que eu tenho uma multiplicação. Tá? Se tiver uma adição, não se aplica essa propriedade. Vamos resolver alguns exercícios? Primeira questão, ó. Eu tenho aqui, calcule 3 elevado ao cubo. Pense o seguinte, ó, o expoente vai determinar quantas vezes o 3 vai se multiplicar pelo 3. Nesse exemplo aqui, ó, nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Letra B, ó, 1 elevado ao expoente 10. Uma décima potência. Qualquer número que você pegue e multiplique por 1, vai dar sempre ele mesmo. Ou seja, não importa qual número que eu venha a ter aqui como expoente, ó, essa continha aqui sempre vai dar 1. Então, digamos que você tem aqui 1 elevado a 100. Isso aqui vai dar 1, tá bom? Toda vez que nós temos somente 1 como base, nossa resposta sempre vai dar 1. Nós já vimos isso aqui, ó, 50 elevado ao expoente 0, toda vez que o expoente
por zero, já sabemos que isso vai dar 1. Professor, e aqui eu tenho 0 elevado a 300, como é que eu faço? O zero está na base, certo? Qualquer número que você multiplica por zero, sempre vai dar zero. Então, independente do expoente que eu tenho aqui, ó, essa resposta sempre vai dar zero. Continuando, nós temos a segunda questão. Se você elevar o número 5 a um expoente n, encontrará 125. Qual é o valor do expoente n? Vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui o 5. Se eu pegar o 5 e elevar a um expoente n, isso aqui vai dar igual a 125. Está perguntando aqui qual é o valor, ou seja, que número eu coloco aqui nesse expoente no lugar do n, que faz com que isso seja igual a 25, 125. A gente vai fazer por teste, né? Pensa comigo aqui, ó. Se eu pegar o 5 vezes 5, isso aqui vai dar 25. Concorda comigo? Quantas vezes o 5 se multiplica pelo 5 aqui, ó? 2 vezes. Ou seja, 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado ao expoente 2, que é igual a 25. Só que eu tenho como resposta aqui 125 e não 25. Então, n ele não pode ser o número 2, a não ser que no lugar desse 125 fosse um número 25. Mas não é esse o caso. Continuando aqui, ó. Se eu fazer o 5 3 vezes, ó, 5 vezes 5 vezes 5. Concorda comigo que se eu multiplicar tudo isso aqui, vai dar igual a 125? Tranquilo, é isso aí. Quantas vezes o 5 se multiplica por 5? 3 vezes. Ou seja, eu tenho aqui a nossa resposta, ó, igual a 125. Eu posso representar essa multiplicação como sendo uma potência. Ou seja, quantas vezes o 5 se multiplica por ele mesmo? Esse vai ser o nosso expoente. Ó. O 5 se multiplica por ele mesmo 3 vezes. Então, olha para cá. Ó. Quem vai ser o nosso n? O nosso n vai ser o número 3. Então, aqui nós colocamos o seguinte, ó. N é igual a 3. Tudo bem? A gente fez por tentativa e erro. A gente vai tentando até encontrar a nossa resposta. É assim que nós vamos fazer. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Se você gostou, pode dar um like, compartilha com os amigos. E até a próxima. Falou. Fui.